O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, a gente muitas vezes não está muito acostumado, né, a reconhecer isso na palavra de Deus, mas toda a palavra de Deus a gente tem o Antigo Testamento como uma profecia e o Novo Testamento como um cumprimento. Tomando isso, né, como vamos fazer uma chave de leitura para fazer o fio da meada aqui dessas leituras aqui de hoje. Esse texto de hoje, né, do Evangelho, é muito conhecido, todo mundo já escutou, a gente lê ele várias vezes no ano, mas hoje ele está relacionado com essa primeira leitura. Se a gente pegar ali, esse Evangelho, né, todo mundo sabe lá quem que os homens dizem ser o Filho do Homem, ele estava lá no final estava lá na Cesareia, fora lá, como se fosse no norte, no extremo norte, lá para cima o norte já é a Galileia. A Cesareia de Filipe é mais para cima ainda, ele estava como se fosse fora do que seria a região dos judeus, né? Então ele foi lá, e lá ele perguntou. Já tinha percorrido toda a região da Judéia, então eles já escutaram um monte de coisa que falaram a respeito de Jesus. E olha como que ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem que é esse Filho do Homem? Se a gente pegar no hebraico, é Ben Adão. Filho de Adão, que Adão quer dizer ser humano, o homem, né? O homem no sentido da humanidade. Então, os profetas já falavam já usavam vamos falar assim, essa expressão, Filho do Homem. E Jesus, ele diz que é o Filho do Homem. Então, quando perguntam quem é o Filho do Homem, eles respondem, só fala de gente morta aqui, ó. João Batista já tinha morrido. Recente, mas tinha morrido. Aí vai indo cada vez, aí vai indo para trás. Elias, Jeremias, ou algum dos profetas. Só de gente morta. Aqui, de algum jeito, o povo já estava meio que querendo dizer que acreditava que algum desses homens de Deus poderia voltar à vida. Eles meio que estavam querendo dizer que acreditavam na ressurreição. Não está com todas as letras, mas como que a gente pode dizer aqui, como que eles podem dizer isso sem ter esse significado, sem ter essa ideia sustentando essa palavra que eles falaram. Então Jesus pergunta, tá bom, vocês escutaram isso aí que falaram de mim, mas e vocês aí que conviveram comigo, não só escutaram, vocês estão convivendo, então aqui eu estou falando coisa a mais para vocês, não só a pregação. E vocês, o que vocês falam de mim? Aí o Pedro, Simão, né, tomando a frente, sendo o líder, falando em nome dos outros, ele fala: tu és o Messias,
o Filho do Deus vivo. A gente aqui está no capítulo 16. Uns 2 domingos para trás, a gente escutou lá que os marinheiros que estavam no barco, não falava quem, podia ser só os discípulos, mas podia ter mais gente, já tinham falado, depois daquela vez que Jesus andou na água, o que tinha falado lá? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Isso já tinham falado. Agora, vamos falar, Simão, ele fala uma coisa a mais. Ele fala, tu és o Messias. Messias, Cristo ungido. É a mesma coisa, só está em língua diferente. Português é ungido. Em grego é Cristo. Em hebraico é Messias. Então, é a mesma, vários significados para o mesmo sentido, que quer dizer é a pessoa que é ungida. Então, essa pessoa que é ungida, quem que era ungido na época? Eram os reis e os sacerdotes. Os reis e os sacerdotes eram ungidos. Só que eles eram ungidos, vamos falar, com óleo mesmo, materialmente. Passava o óleo, derramava o óleo na cabeça deles, igual hoje acontece com os bispos. Só que Jesus não foi passado óleo nele. O que foi? Foi o batismo. Vocês lembram disso, né? Ele foi batizado. E lá falou que foi derramado o Espírito Santo. Então, essa palavra de falar que ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o Cristo, não foi por... Aqui fala não foi um ser humano, no grego está falando não foi o corpo, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Porque não teria como ter sido, ele não foi nada que ele viu, não foi nada que ele escutou, não foi nada que ele testemunhou dessa, vamos falar assim, dessa unção com óleo para ele ser um ungido. Foi revelação de Deus. Quando estava lá com João Batista, Pedro não estava lá. Quem estava lá, pode ser que estava lá perto, lá escutando, era João e André. Simão não estava lá. Então foi revelação. E Jesus só mudou o nome dele. E só falou isso, que ele é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porque foi por revelação de Deus que foi isso. Não é só porque ele falou. Porque os marinheiros lá já tinham falado. O pessoal que estava no barco já tinha falado que ele era o Filho de Deus. Se é só falar que é Filho de Deus, qualquer um pode falar. A gente pode falar agora também. Porque a gente já escutou várias vezes, já leu em vários lugares. Mas ele falou que é o Messias, que é o Cristo. E foi só por revelação. Foi por isso que Deus conhece os corações. Deus sabe quando que a gente está falando da boca para fora. Sabe quando está falando que a gente escutou num lugar e está copiando. Ele sabe. E quando fala do coração, dessa revelação, que é o Espírito Santo que fala e sai, Deus sabe também. E Jesus só falou isso para Pedro, porque ele reconheceu que foi o Espírito Santo que falou pela boca de Simão. E toda vez na Bíblia que muda o nome, muda a missão. Então a gente tem vários exemplos. Os mais conhecidos. Abraão. Jacó, Israel. Simão, Pedro. Saulo, Paulo. Tem vários. Então aqui, se a gente for pegar o significado da palavra, tem lá Simão, aquele que escuta. Aquele que escuta geralmente é uma pessoa obediente. Que é a questão de escutar e obedecer, abiaudire, né? Obiaudire é a pessoa que escuta, aquele que escuta bem. Um bom escutador é uma pessoa obediente. Não é aquele que entra de um lado e sai do outro. Esse não escuta nada. E filho de Jonas. A palavra Jonas, vamos falar assim, ela significa, do mesmo jeito que Pedro tem esse significado que tem o sentido de pedra, a palavra Jonas, no sentido em hebraico, quer dizer pomba. Ioná é pomba. Iona, que é aqui, né, que é o nome, é o nome que a gente jogando para o português, ficou Jonas. Então é como se fosse assim, ó, obediente filho da pomba. Quer dizer,
uma pessoa obediente, filho da simplicidade, filho da inocência, que essa é a representação da pomba. Então ele reconheceu ali, ó, feliz és tu, bem-aventurado, é a mesma palavra que quando é usada nas bem-aventuranças, esse feliz aqui, Macarios, bem-aventurado és tu. Podia dizer aqui, santo és tu também. Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Então ele fala que sobre Pedro vai edificar essa igreja. E olha, depois, isso aí a gente já escutou várias vezes. Agora olha essa parte aqui e compara com a primeira leitura. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha a profecia de Isaías para o administrador do palácio. Eu vou chamar um outro servo, vou vestir ele com a túnica, colocarei a faixa, a dignidade, porém em suas mãos toda a autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar sobre os ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em um lugar seguro. A ele, e ele terá o trono da glória na casa de seu pai. Para esse administrador do palácio, como se fosse o primeiro-ministro, como se fosse o secretário-geral, como se fosse o primeiro do reino, de Davi, não de Davi mesmo, mas dos filhos de Davi, dos outros reis de Judá, foi dada essa profecia. E olha lá falando da chave, de abrir e fechar, falando que vai dar a autoridade, falando que ele vai ser chamado de pai, de papai, falando que ele vai ser um lugar seguro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vai ser chamado de papai e de papa. Vai ter as chaves do reino, não de Davi, mas dos céus. Jesus, quando escolheu falar essas palavras, ele escolheu porque já tinha essa profecia do profeta Isaías. Mais ou menos aí uns 600, 700 anos de Jesus. Anos antes de Cristo, isso aqui. Já tinha essa profecia. Os fariseus, os mestres da lei, já sabiam dessa passagem. Então, essa passagem aqui é um paralelo. Na estudo da Bíblia, a gente fala que é um paralelo. A pessoa que estuda, se dedica a meditar na palavra de Deus, que o que é meditar? É você ler e guardar na memória. Aí quando vai ler um outro texto, aí você fala, eu já li um negócio parecido com isso, ó. Foi lá, isso mesmo, ó, tá vendo? Aí a Bíblia é cheio de paralelos. Se a gente pegar aqui na leitura do São Paulo, ele fala aqui, ó, tá fazendo um elogio aqui na sabedoria de Deus, né? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os juízos impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi teu conselheiro? Aonde que a gente já escutou isso? A gente já escutou no livro da sabedoria, coisa parecida. A gente já escutou no livro de Jó. E na própria profecia de Isaías, a gente já escutou coisa parecida. Querendo dizer assim, vocês não acreditam que Pedro é o chefe dos apóstolos? Que os sucessores de Pedro são os sucessores? Que o Pedro é o vigário de Cristo? Que ele é o chefe da igreja? Até hoje, e que estão tentando destruir até hoje, o inferno não prevalece sobre a igreja, não tem força de derrubar a igreja, nem de fora, nem de dentro. Quem não acredita nisso, aí tem essa palavra aqui, ó. A pessoa quer ser mais sábia do que Deus. Quem que estava lá quando Deus definiu isso, ó? Quando Deus definiu isso, quem que estava lá para aconselhar Deus? Tem uma parte lá que fala assim, que Deus mediu a terra entre os dedos da mão, colocou o palmo, mediu com o palmo.
mediu o mar com o côncavo da mão. Foi assim, é uma comparação de querendo dizer que Deus é maior do que tudo isso que a gente quer dizer. Maior que o nosso pensamento, maior que a nossa inteligência, maior que o nosso conhecimento, maior que a nossa capacidade de entender as coisas. Porque muitas vezes a gente acha que só porque a gente não consegue entender, não existe. É mentira, é historinha, conversinha. A gente acha assim. Só que tem coisa que foge do nosso entendimento. As coisas de Deus é maior do que a gente. A gente não consegue entender. Então, o que a gente faz? A gente faz igual a Nossa Senhora. O que ela fazia? Ela guardava todas as verdades da fé, ela guardava no coração. E buscava entender. Buscava meditar na palavra para tentar entender. Porque ela sabia que se é Deus que está falando, o próprio filho dela, que estava fazendo, que estava acontecendo ali, era verdade, não era mentira. Ela estava vendo se realizar todas as coisas, profecias se cumprindo. Ela sabia que era verdade. Ela só não conseguia entender. Mesma coisa a gente. Tem as verdades da fé. Tem a doutrina da igreja. Tem o evangelho. Muitas vezes a gente não consegue entender. E às vezes a gente não consegue nem viver. Mas não deixa de ser verdade. Só porque a gente não vive e não entende. Continua sendo verdade. E é a palavra de Deus. Se a gente não consegue entender, a gente tem que pedir essa graça do entendimento. Meditar, buscar a graça de Deus. Qual que é não tem os dons da sabedoria lá, os dons do Espírito Santo? Ó, só de coisa de inteligência deve ter uns 4 lá. Sabedoria, inteligência, conselho, entendimento, ciência. Tem vários dons do Espírito Santo que só fala disso aí. Só fala dessa parte de entender, de conhecer. Então, a gente tem que pedir essas coisas. Que nem Nossa Senhora. Então, meus irmãos, vamos pedir o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, a ciência de Deus e o entendimento da sua palavra, para que a gente não saia por aí falando mal da vida, falando mal de Deus, reclamando da vida, murmurando e achando que é a nossa vontade que tem que prevalecer. É nosso desejo, mas tem que ser feita sempre a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.